Olha, minha filha, vou te contar uma história que nunca contei direito para ninguém. Nem para os meus próprios filhos. Só souberam quando já eram adultos. Tenho 82 anos hoje, mas ainda lembro de cada detalhe daqueles tempos como se fosse ontem. Você vai achar que estou inventando, mas juro pela alma da minha santa avó que cada palavra é verdade. Meu nome é Francisca, mas naquele tempo todo mundo me conhecia como Chica Ruiva, ou Chica de Fogo. E não era por carinho não, minha querida. Era medo mesmo. Medo de uma menina que nasceu diferente numa cidadezinha do interior onde diferente era coisa do diabo. Eu nasci em 43, época de guerra lá fora. Mas aqui no Brasil, a vida seguia do mesmo jeito de sempre, devagar, desconfiada e cheia de superstição. Meu cabelo era ruivo que nem brasa acesa. Não era um ruivo qualquer não, era aquele vermelho intenso que fazia as pessoas pararem na rua para olhar. Os olhos eram verdes como água de rio limpo e a pele branquinha toda pintadinha de sardas. Parecia bonito quando você pensa assim, né? Mas naquele tempo e naquele lugar, eu era uma aberração da natureza. A cidadezinha onde cresci ficava no interior, dessas que você chega de ônibus depois de horas na estrada de terra. Casa de adobe, rua sem calçamento, praça com uma igreja no meio e uma farmácia que vendia de tudo, remédio, querosene, açúcar, tecido. O rádio de pilha era novidade, a energia elétrica uma promessa que nunca chegava, e de noite todo mundo se iluminava com lamparina ou vela de sebo. Foi nesse lugar que perdi meus pais quando tinha 8 anos. Eles estavam voltando da capital no ônibus da Rápido Sul, aqueles ônibus velhos que balançavam que nem navio em mar bravo. A estrada era perigosa, cheia de curva fechada e ribanceira funda. Numa dessas curvas, perto da Serra do Gavião, o motorista não conseguiu segurar o volante. O ônibus despencou ribanceira abaixo. Morreram 17 pessoas naquele dia, incluindo o pai e minha mãe que estava grávida de 6 meses. Minha mãe também era ruiva, que nem eu. Por isso que nasci assim, herança dela, que era semelhante ao meu bisavô. Mas ela era mais discreta, usava lenço na cabeça quando saía, abaixava os olhos quando passava na rua. Mesmo assim, sempre houve cochichos sobre ela. Diziam que meu pai tinha se encantado, que ela tinha feito macumba para prender ele. Bobagem, né? Meu pai era um homem trabalhador que se apaixonou pela mulher mais bonita que já tinha visto na vida. Simples assim. Depois do acidente, fiquei com os avós maternos. A casa deles ficava na frente da praça. Era uma casa boa para os padrões da época, 3 quartos, sala grande, cozinha com fogão a lenha e um quintal imenso cheio de pé de fruta e horta. Lá tinha energia elétrica. O cheiro que mais lembro é da terra molhada, depois da chuva misturado com a fumaça da lenha queimando no fogão. De noite, quando o vento batia, a casa toda rangia, e eu ficava escutando o som das folhas secas rolando no terreiro. Vovó Benedita era uma mulher pequena, mas forte que nem raiz de aroeira. Ela conhecia toda a erva que existia, sabia fazer chá para qualquer doença, reza para qualquer aflição. Era parteira da região, a benzedeira que todo mundo procurava quando o médico não resolvia. E médico mesmo, só na cidade grande, a 2 horas de ônibus dali. Então vovó era quem cuidava de todo mundo, criança com verme, mulher em trabalho de parto, homem com dor nas costas, moça com desarranjo. Vovô Tertuliano era o ferreiro da cidade, homem grande, braços grossos de tanto martelar ferro quente, mãos calejadas que pareciam couro curtido. Ele consertava enxada, fazia ferradura para cavalo, portão para as casas melhores. O som do martelo dele batendo na bigorna ecoava pela cidade inteira de manhã cedo. Era um barulho que me acalmava, me fazia sentir segura. Significava que vovô estava ali, trabalhando, cuidando da gente. Mas mesmo com todo o carinho dos avós, eu já sentia que era diferente. As outras crianças não brincavam comigo direito. As mães puxavam os filhos quando eu passava. Na missa, as pessoas se afastavam um pouco quando eu chegava perto. Não era nada muito escancarado, mas criança sente essas coisas.
Eu sabia que tinha algo errado comigo, só não entendia o quê. Vovó sempre me dizia: Francisca, Deus te fez especial por algum motivo. Um dia você vai entender. E ela falava isso passando a mão no meu cabelo com tanto carinho que eu quase acreditava. Quase. A vida na casa dos meus avós tinha um ritmo próprio, marcado pelo badalar do sino da igreja e pelo canto do galo do vizinho, seu Antônio. Vovó Benedita levantava antes do sol para fazer o café na chaleira. Coado na flanela misturado com o aroma do pão de milho, assando no forno de barro, me acordava todo santo dia. Vovô Tertuliano já estava na forja desde cedo, atendendo quem precisava de ferro batido. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, todo mundo escutava. Tinha uma voz grossa, que saía lá do fundo do peito, e quando chamava meu nome do quintal, eu vinha correndo mesmo estando do outro lado da cidade. A casa dos meus avós era respeitada por causa da profissão deles. Vovô era o único ferreiro num raio de quilômetros, e vovó era procurada até por gente de cidade vizinha, quando tinha caso difícil de doença ou parto complicado. Isso nos dava uma proteção que eu só fui entender depois. As pessoas podiam achar estranho meu cabelo de fogo, mas precisavam demais dos meus avós para criar problema aberto. Mesmo assim, eu senti o peso dos olhares. Quando vovó me levava na quitanda do seu Lorival para comprar açúcar ou querosene, as mulheres ficavam cochichando. Olha só o cabelo daquela menina, igualzinha à mãe, coisa mais esquisita, Deus me livre. Elas pensavam que eu não escutava, mas criança tem ouvido fino para maldade. Dona Cássia, a mulher mais influente da cidade, era quem mais falava. Ela era casada com o dono da farmácia. Tinha 3 filhas louras que andavam sempre de vestido engomadinho. E comandava o grupo de senhoras da igreja. Quando ela me via, fazia questão de benzer escondido, como se eu fosse praga que podia pegar nela. Na escola, que funcionava numa sala só com um banco comprido e quadro negro, eu ficava sempre no cantinho. A professora, Dona Lourdes, até tentava ser justa, mas as outras crianças me evitavam. Na hora do recreio, eu brincava sozinha debaixo da árvore grande, inventando boneca com sabugo de milho que vovó me dava. Foi vovó quem me ensinou as primeiras letras, muito antes da escola. Ela sabia ler porque tinha aprendido com a patroa, quando trabalhou em casa de família na capital, antes de casar. Mulher que sabe ler tem poder, ela sempre dizia, mas não pode mostrar muito se não vira problema. Por isso, eu lia escondido, principalmente os almanaques velhos que chegavam na farmácia e os pedacinhos de jornal que envolviam a mercadoria. Vovó me levava junto quando ia benzer ou fazer parto. Eu ficava do lado, quietinha, aprendendo as rezas, vendo como ela mexia as ervas, observando o jeito dela de conversar com as pessoas que sofriam. Ela tinha mãos de anjo. Sabia exatamente onde tocar para tirar a dor, que erva usar para cada tipo de mal. Presta atenção, Francisca, ela dizia. Um dia isso tudo vai ser seu. Deus não dá dom para quem não vai saber usar. E ela mostrava como colher cada folha, como secar, como preparar. Erva doce para cólica de bebê, boldo para dor de barriga, arruda para espantar mal-olhado, guiné para limpeza espiritual. O quintal da vovó era um verdadeiro laboratório. Tinha canteiros organizados com cada tipo de planta medicinal que você possa imaginar. De manhã cedo, ela regava tudo com água de poço, conversando com as plantas como se fossem gente. Cresça bonita, minha filha, fica forte para curar quem precisa. Eu achava que era coisa de velha, mas depois entendi que planta também tem alma, também responde ao carinho. As tardes eram passadas na cozinha grande, com vovó me ensinando a cozinhar feijão no fogão a lenha, a fazer broa de fubá, a preparar doce de mamão com coco ralado. O fogo tinha que ser mantido sempre aceso, porque não tinha fósforo à vontade. A gente guardava brasa em cinza para não perder o fogo, e de noite cobria tudo para amanhecer quentinho. Vovô chegava em casa quando o sol estava se pondo, suado e sujo de carvão, com cheiro de ferro quente grudado na roupa. Ele lavava as mãos no tanque do quintal com o sabão de cinza que vovó fazia, trocava a camisa e sentava na mesa para jantar.
Comida simples mas farta. Arroz, feijão, verdura da horta, carne, e sempre a farinha de mandioca que acompanhava tudo. De noite, depois da janta, vovô fumava seu cigarro de palha sentado na cadeira de balanço da varanda, e vovó ficava ali do lado, tricotando ou remendando roupa. Eu sentava no chão, encostada na perna dela, escutando as histórias que ela contava, histórias de assombração, de mula sem cabeça, de saci-pererê, mas também histórias da família dos antepassados, de como tinha sido a vida antes de eu nascer. Era uma vida simples, mas tinha amor. Vovó e vovô me criaram como se eu fosse filha legítima deles. Nunca me faltou nada do que eles podiam dar. Comida na mesa, roupa limpa, carinho na medida certa e principalmente respeito. Eles me tratavam como gente, não como aberração que precisava se esconder. Mas eu sabia que lá fora, além dos muros do nosso quintal, o mundo me via diferente, e conforme eu ia crescendo e ficando moça, essa diferença ia se tornando mais perigosa. Quando fiz 15 anos, meu corpo mudou de um jeito que chamou ainda mais atenção. Não era só o cabelo ruivo que fazia as pessoas pararem para olhar. Eu tinha crescido, ganhado curvas onde antes era só osso e pele, e minha beleza, que antes assustava por ser estranha numa criança, agora assustava por ser poderosa numa moça. Vovó fez questão de me explicar tudo sobre virar mulher antes mesmo de eu precisar. Ela sabia que eu não podia contar com outras mulheres para me ensinar essas coisas. Quando descer sua lua, ela dizia, você vai guardar segredo, vai cuidar de si mesma sem alarde. Mulher diferente que nem você não pode dar motivo para falação. Mas vovó não parou só na menstruação. Ela me explicou tudo mesmo, sem rodeio nem vergonha. Como eu acompanhava ela nos partos desde pequena, eu já sabia de onde vinham os bebês, já tinha visto mulher parir, já tinha escutado os gritos e gemidos do trabalho de parto. Francisca, ela disse numa tarde, enquanto secávamos ervas no quintal, você precisa saber como funciona o corpo da mulher, como se faz criança, como se evita quando não é hora, como se cuida quando vem. Ela me contou que mulher precisava namorar com homem para gerar filho. Não precisa ser casada no papel não, minha filha. O corpo não pergunta se tem anel no dedo, mas é importante escolher homem direito, que assuma a responsabilidade se vier criança. Vovó era prática nessas coisas, sem romantismo besta. Casamento é bom, porque dá proteção para a mulher e para os filhos. Mas o que faz bebê é o encontro do homem com a mulher, e isso pode acontecer com amor ou sem amor, com bênção ou sem bênção. E quando chegou minha primeira menstruação, vovó já tinha tudo preparado. Panos limpos, chá de folha de amora para aliviar a cólica e principalmente um sermão sobre como me comportar dali para frente. Agora você é mulher, Francisca. Tem que andar de cabeça erguida, mas sem provocar. Tem que se respeitar para ser respeitada. E lembra do que te ensinei, seu corpo é seu, e você decide quando e com quem dividir ele. Mas lembra também que toda escolha tem consequência. O problema é que eu não conseguia passar despercebida mesmo querendo. Meu cabelo era como fogo mesmo quando eu tentava esconder com lenço. Meus olhos verdes chamavam a atenção de qualquer distância. E minha pele branca com sardas era tão diferente das outras moças morenas da cidade que parecia que eu tinha descido de outro mundo. Dona Cássia intensificou a perseguição. Agora ela não se contentava em ficar cochichando. Ela falava aberto mesmo, menina daquele jeito não é normal. Olhem só a cor desse cabelo. Deus não fez ninguém assim sem motivo. E o motivo, na cabeça dela e das outras beatas, só podia ser coisa ruim. Foi nessa época que comecei a trabalhar na farmácia do seu Raimundo, marido da Dona Cássia. Ele precisava de alguém para organizar os remédios, limpar os vidros, atender clientes simples quando ele não estava. Vovô conseguiu o emprego para mim, mais para me dar ocupação do que por necessidade do dinheiro. A farmácia ficava na rua principal, bem em frente à praça da igreja. Era um estabelecimento importante na cidade, vendia remédio, perfume, sabonete, produtos de higiene que vinham da capital.
Tinha 2 grandes prateleiras de madeira escura cheias de vidros, com remédio, uma balança para pesar produto a granel e um balcão comprido onde seu Raimundo preparava as receitas mais complicadas. Eu gostava do trabalho. Aprendi a diferença entre os remédios, para que servia cada um, como fazer conta de troco, como tratar cliente com educação. Seu Raimundo era um homem justo. Tratava todo mundo igual, rico ou pobre. Ele me ensinou muito sobre medicamentos e me deixava ler os livros de medicina que ele tinha guardados no fundo da loja. O cheiro da farmácia era uma mistura de álcool, iodo, sabonete e um perfume doce que vinha dos cosméticos importados. Eram cheiros diferentes da minha casa, mais limpos, mais modernos. Ali eu me sentia útil, importante, como se tivesse um lugar no mundo, além de ser a menina estranha neta da Benedita. Mas Dona Cássia não gostava nada de me ver trabalhando ali. Ela achava que eu ia contaminar os produtos com minha estranheza. Vivia inventando desculpa para mandar o marido me dispensar. Raimundo, essa menina vai afugentar a clientela. Mas pessoas ficam incomodadas com ela aqui. Não é direito uma criatura daquelas mexer em remédio de gente. Seu Raimundo resistia como podia. Ele sabia que eu era boa funcionária, honesta, dedicada, mas a pressão da mulher e das outras senhoras da cidade foi aumentando. Elas inventaram que eu lia demais, que sabia coisas que menina não devia saber, que fazia pergunta demais sobre os remédios. E era verdade que eu lia muito. Todo livro que chegava nas minhas mãos, eu devorava. Almanaque, jornal velho, bula de remédio, receita médica, qualquer coisa escrita me interessava. Vovó sempre incentivou, mas me avisava para não mostrar muito essa habilidade. Mulher que sabe demais assusta homem e incomoda a mulher, ela dizia. Foi lendo os livros de medicina do seu Raimundo que comecei a entender melhor o que vovó fazia. As plantas que ela usava tinham nome científico. As benzeduras dela seguiam uma lógica que estava escrita naqueles livros antigos. Ela não era supersticiosa, era sábia. Conhecia coisas que os doutores da capital também conheciam, só que tinha aprendido de jeito diferente. Comecei a misturar o conhecimento dos livros com o que vovó me ensinava. Quando ela preparava um chá de boldo para dor de estômago, eu já sabia que aquela planta tinha substâncias que realmente ajudavam na digestão. Quando ela benzia a criança com susto, eu entendia que aqueles gestos e palavras tinham efeito calmante, que relaxavam a criança e a mãe junto. As pessoas começaram a perceber que eu sabia mais do que deveria saber. Quando alguém chegava na farmácia com receita médica, eu já sabia para que doença era, que efeito ia fazer, quanto tempo tinha que tomar. Isso assustava as pessoas. Como uma menina de 15 anos podia saber tanto de medicina? Dona Cássia espalhou que eu tinha pacto com o diabo, que tinha aprendido aquelas coisas com entidade ruim. Menina normal não nasce sabendo essas coisas. Ela repetia. Só pode ter sido ensinada por alguém que não devia. A situação ficou tensa quando uma senhora de cidade vizinha trouxe o filho doente para eu ver. O menino tinha uma ferida na perna que não sarava de jeito nenhum. Ela tinha levado em médico, em benzedeira, em todo tipo de curandeiro, e nada resolvia. Alguém falou para ela procurar a menina ruiva que entendia de remédio. Olhei a ferida e vi que estava feia, com pus amarelo escorrendo e a pele ao redor toda vermelha e quente. Cheirava mal, aquele cheiro doce e podre de carne estragando que eu já conhecia de outros casos. A ferida não tinha crosta, só ficava aberta escorrendo sujeira. E o menino estava com febre e a perna inchada. Pela aparência e pelo cheiro, eu sabia que era infecção brava, daquelas que comem a carne por dentro se não cuidar direito. Vovó sempre dizia que ferida assim precisava de limpeza forte e remédio que matasse a sujeira por dentro e por fora. Fiz uma solução com água fervida, sal grosso e algumas gotas de iodo que peguei na farmácia para lavar bem a ferida. Depois apliquei uma pomada que vovó fazia com folha de copaíba, barbatimão e um bocadinho de mel para cicatrizar. Por dentro, dei para o menino um chá forte de sucupira e boldo, para limpar o sangue. Junto com um comprimido de sulfatiazol que seu Raimundo me deu,
dizendo que era bom para infecção grave. Orientei a mãe a lavar a ferida 3 vezes por dia com a solução, trocar o curativo sempre e dar o chá e o comprimido direitinho. Em uma semana, a ferida tinha parado de escorrer, a vermelhidão tinha sumido e estava começando a fechar com a pele nova, crescendo das beiradas para dentro. A notícia se espalhou. Outras pessoas começaram a me procurar. Eu atendia escondido, depois do horário da farmácia, na casa dos meus avós. Vovó me ajudava, mas eu já estava indo além do que ela sabia. Estava juntando medicina moderna com medicina tradicional de um jeito que ninguém fazia por ali. E quanto mais eu curava, mais perigosa eu ficava. Porque numa cidade pequena e supersticiosa, mulher jovem que cura demais só pode estar mexendo com coisa que não deve. Vovó começou a ficar preocupada com a quantidade de gente que me procurava. Francisca, você está chamando atenção demais, ela me avisava. Quando benzedeira fica muito famosa, vira alvo. As pessoas começam a ter inveja, a inventar maldade. Ela tinha razão para se preocupar. Já estava escutando cochichos mais pesados na rua, olhares mais desconfiados quando eu passava. Talvez seja melhor você parar por um tempo, vovó sugeriu numa tarde de maio. Deixa a poeira assentar, espera o povo esquecer um pouco. Mas como eu ia parar de ajudar quem estava sofrendo? Era mais forte que eu. Era como se fosse minha obrigação no mundo. Vovó suspirava, balançava a cabeça, mas não insistia. Ela entendia que eu tinha herdado o conhecimento e o dom dela. Então pelo menos seja mais discreta, ela pedia. Atende menos gente, escolhe melhor os casos, não se exponha tanto. Mas o tempo para ser discreta tinha acabado. As fofocas já estavam plantadas, as suspeitas já tinham criado raiz. Seu Raimundo me chamou certo dia e disse, com cara de quem estava sofrendo, Francisca, você é boa menina, trabalha direito, mas não posso mais te manter aqui. Cássia está me enlouquecendo em casa, dizendo que enquanto você trabalhar aqui, ela não vai mais botar o pé na farmácia. E você sabe como ela é, quando ela fala uma coisa, cumpre mesmo. Ele parecia envergonhado de ter que me despedir. Ontem ela me deu um ultimato. Ou você ou ela. E eu preciso da paz da minha casa, menina. Você entende, né? Claro que eu entendia. Dona Cássia era a esposa dele, a mãe das filhas dele, a dona da casa. Fui para casa arrasada, sentindo que estava perdendo mais uma proteção. A farmácia era meu refúgio, o lugar onde me sentia útil e normal. Mas logo esqueci da tristeza do emprego perdido, porque poucas semanas depois aconteceu algo que me despedaçou por dentro, algo para o qual eu jamais estaria preparada. Era uma manhã de junho de 59, dessas com friozinho gostoso que pedia café bem quente e conversa na cozinha. Acordei estranhando o silêncio. Vovó sempre levantava antes de mim. Já estava mexendo no fogão quando eu saía do quarto. Mas naquele dia, nada. Nem barulho de panela, nem cheiro de café coado. Chamei por ela. Vovó. Silêncio. Um silêncio que me gelou o sangue nas veias. Corri para o quarto dela e encontrei vovó Benedita deitada na cama. Mas quando toquei a mão dela, estava fria. Fria como pedra de rio no inverno. Vovó, gritei, balançando ela, tentando acordá-la, sabendo que era inútil. Não me deixa sozinha agora. Não agora. Desabei em choro, segurando aquela mão que tinha me ensinado tanta coisa, que tinha me protegido desde criança, que agora não ia mais passar carinho no meu cabelo. Vovô Tertuliano chegou pouco depois, vindo da forja quando percebeu que eu estava gritando. Encontrou nós duas ali, eu segurando a mão fria da vovó, chorando que nem criança perdida. Ele ficou parado na porta, com os olhos marejados e uma expressão de culpa que me partiu o coração. Francisca, ele disse com a voz tremendo. Eu dormi do lado dela a noite inteira, e não percebi nada. Levantei de manhã cedo, como sempre fui para a forja, e ela já estava assim. Ele passou a mão no rosto, tentando esconder as lágrimas. Como eu não senti, como eu não percebi que minha Benedita estava se despedindo. Não é culpa sua, vovô. Tentei consolar, mesmo com o coração despedaçado.
Mas vovó partiu em paz, no sono, mas vovô balançava a cabeça, inconsolável. Nós dois ficamos ali, chorando juntos a perda da mulher, que era o centro das nossas vidas. E eu sabia que agora, sem vovó, nossa família tinha ficado muito mais frágil contra as tempestades que estavam por vir. O enterro foi na quinta-feira, com chuva fina que molhava tudo devagarzinho, como se o céu também estivesse chorando. A cidade inteira foi ao cemitério, a mesma gente que me olhava torto, prestando homenagem à mulher que me criou. Vovó tinha ajudado todo mundo em algum momento, feito parto de quase todas as mulheres de 40 anos para baixo, curado criança doente, aliviado dor de velho, benzido susto de gente grande. Mas eu sabia que quando a terra cobrisse o caixão dela, minha proteção estaria enterrada junto. A partir daquele momento, era só eu e o vô no mundo. Padre Inácio, que tinha chegado há 2 anos para substituir o padre anterior, fez um discurso bonito sobre como vovó tinha sido uma serva de Deus, como tinha usado os dons que recebeu para ajudar o próximo. Ele era novo, formado em seminário da capital, cheio de ideias modernas sobre como combater as superstições do interior. Depois do enterro, as pessoas começaram a me procurar. Era natural. Eu tinha sido aprendiz da vovó por anos, sabia fazer os mesmos chás, conhecia as mesmas rezas, tinha as mãos dela para curar. Mas para mim era diferente. Eu não estava só repetindo o que tinha aprendido. Estava misturando tudo aquilo com os livros que lia, criando tratamentos novos. A primeira pessoa que curei sozinha foi Dona Joana, uma senhora que sofria de reumatismo nas mãos. Vovó sempre tratava ela com chá de sucupira e massagem com óleo de copaíba. Eu mantive o tratamento básico, mas acrescentei exercícios que tinha lido num livro de fisioterapia e mudei a dieta dela, cortando alimentos que causavam inflamação. Em 2 semanas, Dona Joana estava mexendo os dedos sem dor pela primeira vez em anos. Ela contou para todo mundo que a menina ruiva tinha conseguido o que médico da capital não conseguiu. E aí começou minha fama, para o bem e para o mal. As pessoas vinham de longe me procurar. Casos que os médicos tinham desenganado, doenças que ninguém conseguia identificar, problemas que a medicina tradicional não resolvia. Eu atendia todo mundo na casa dos meus avós mesmo, no quintal onde vovó tinha os canteiros de plantas medicinais. Vovô Tertuliano ficou preocupado. Ele via que eu estava lidando com coisas mais complicadas do que vovó jamais tinha lidado. Francisca, você está se metendo em encrenca. Ele me avisava. Gente que cura demais vira alvo. Principalmente gente que nem você, que já nasce chamando atenção. Mas eu não conseguia parar. Era como se tivesse uma força dentro de mim, que me obrigava a ajudar quem estava sofrendo. Quando via uma pessoa doente, sabia exatamente o que fazer, que remédio usar, que reza falar. Era instinto mesmo, como se tivesse nascido para aquilo. O problema começou quando curei a filha do coronel Damasceno. A menina, que tinha uns 10 anos, estava com uma febre que não abaixava de jeito nenhum. Já fazia 1 semana que ela estava assim, delirando, sem conseguir comer nem beber água. O coronel tinha chamado o médico da capital, mas o homem disse que não podia fazer mais nada, que era para esperar a vontade de Deus. Quando me chamaram, vi que a menina estava com uma infecção séria, provavelmente no sangue. Precisava de antibiótico forte, mas também de tratamento para baixar a febre e limpar o organismo. Fiz um soro com água, açúcar e sal para hidratar, um chá de salgueiro para dor e febre, e consegui um medicamento na farmácia que sabia que ia combater a infecção. A menina melhorou no primeiro dia. No terceiro dia estava brincando no quintal. O coronel Damasceno ficou tão agradecido que ofereceu dinheiro, terra, qualquer coisa que eu quisesse. Eu só pedi para ele espalhar que tinha sido Deus quem curou a filha dele, através das mãos dele mesmo, e não através de mim. Mas foi inútil. A notícia se espalhou do mesmo jeito. A menina ruiva tinha salvado a filha do homem mais poderoso da região de uma morte certa. Se ela conseguia fazer isso, que mais não conseguia? Será que ela tinha mesmo pacto com forças sobrenaturais? Padre Inácio começou a me vigiar. Ele aparecia na minha casa sem avisar.
Perguntava que tipo de reza eu usava, que santos invocava, se eu seguia os preceitos da Igreja Católica. No começo, ele até tentou me trazer para perto, ofereceu para me ensinar as orações certas, os santos, apropriados para cada tipo de cura. Quando percebeu que eu não ia me submeter ao controle dele, mudou de estratégia. Começou a pregar nas missas sobre os perigos das falsas curandeiras, sobre como o demônio usava pessoas inocentes para enganar os fiéis. Nunca falava meu nome diretamente, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Dona Cássia virou minha inimiga declarada. Ela espalhava que eu usava artes proibidas, que minhas curas eram temporárias porque vinham de fonte impura, que quem se tratava comigo estava colocando a alma em risco. Ela organizou um grupo de senhoras para ficar me vigiando, anotando quem me procurava, que tipo de tratamento eu fazia. A tensão na cidade aumentou quando curei uma moça que estava com problema para engravidar. Ela e o marido tentavam ter filho há 5 anos, já tinham gastado uma fortuna com médicos e promessas. A moça, que se chamava Dolores, veio me procurar chorando, dizendo que já não sabia mais o que fazer. Conversando com ela, descobri que a menstruação dela era uma bagunça. Às vezes ficava 3 meses sem descer, outras vezes vinha 2 vezes no mesmo mês. Quando vinha, era pouca e escura, ou então era demais e não parava. Vovó sempre dizia que mulher com lua desregulada tinha dificuldade para emprenhar porque o corpo não sabia quando estava pronto para receber semente. Dona Dolores, expliquei, seu corpo não está no ritmo certo. É como planta que não sabe quando florir. Vovó tinha me ensinado que o ciclo da mulher funcionava como as fases da lua, e quando estava bagunçado, precisava de plantas específicas para colocar tudo no lugar. Primeiro, ela precisava fortalecer o sangue, porque sangue fraco não sustenta a criança. Para isso, preparei um chá com Dong Quai, uma raiz que vovó chamava de ginseng das mulheres. Essa planta trabalha no sangue da gente, fortalece a circulação e ajuda os humores femininos a se acertarem. É como adubo para o jardim do teu útero, expliquei. Depois, para regular a lua dela, usei víteis, uma semente que age direto na cabeça da mulher, na parte que comanda quando a menstruação desce. Vovó dizia que essa planta conversa com a mente do corpo, manda sinal para os humores se organizarem direitinho, principalmente aqueles que fazem a mulher ovular na hora certa. E para preparar o útero mesmo, dei inhame selvagem, que vovó chamava de cama macia para o bebê. Essa raiz tem uma substância que deixa o útero forte e preparado para receber e segurar a criança. É como se fosse um travesseiro especial onde o bebê vai se aninhar. Orientei sobre os dias certos para estar com o marido. Presta atenção no teu corpo. Quando a barriga doer levinho no meio do mês e sair uma melequinha clara que nem clara de ovo, é hora de namorar. Nesse momento teu corpo está mandando o sinal que está pronto para fazer vida. 6 meses depois, ela estava grávida. O primeiro filho de uma leva de 3 que ela teve depois disso. Mas em vez de gratidão, isso gerou mais suspeita. Como uma menina solteira de 16 anos, podia saber sobre questões íntimas de mulher casada. Que tipo de conhecimento era esse que ela tinha? As fofocas ficaram mais pesadas. Diziam que eu fazia trabalhos para amarrar homem, que sabia separar casamento, que provocava aborto em mulher que não queria filho. Mentira tudo, mas mentira repetida vira verdade na boca do povo. Eu achava que não podia piorar, mas o destino ainda não tinha terminado de me castigar. Foi numa tarde de junho, fria e sem sol. Eu estava em casa remendando roupa quando percebi que o barulho do martelo tinha parado muito cedo. Vovô era homem de rotina rígida. Trabalhava até o sol se pôr, nunca parava antes da hora. Aquele silêncio súbito me deu um pressentimento ruim, que gelou meu sangue. Vovô? Gritei da casa. Nada. Vovô, está tudo bem? Silêncio total. Corri até a forja e o que vi me destruiu por completo. E vovô estava caído no chão de terra batida, com metade do rosto queimado pelo ferro em brasa.
O cheiro horrível de carne queimada misturado com carvão e metal quente me deu uma ânsia que quase me fez desmaiar. Pelo que deu para entender, ele teve um mal súbito, ou derrame, não sei dizer. Foi enquanto martelava uma ferradura. Caiu para frente, com o rosto direto na forja acesa. A parte esquerda do rosto tinha derretido com o calor. O olho estava fechado para sempre e os cabelos tinham queimado até a raiz. Era uma visão de pesadelo que me persegue até hoje. Não, gritei, caindo de joelhos ao lado dele. Não me deixa sozinha, não agora. Mas meu avôzinho, que sempre foi tão bonito, tão forte, estava ali desfigurado, irreconhecível, morto da pior forma que se pode imaginar. Naquele momento, entendi que Deus tinha decidido me tirar tudo. Primeiro meus pais, depois vovó, agora vovô, e de uma forma tão cruel que parecia castigo pelos meus pecados. Eu fiquei ali abraçada com aquele corpo queimado, chorando até não ter mais lágrima. Com a morte dele, perdi minha última proteção. Agora eu era uma moça órfã, completamente sozinha no mundo, sem ninguém para me defender da fúria que estava crescendo na cidade. Meses depois, conheci Mauro direito. Ele sempre morou na cidade, mas era 3 anos mais velho que eu, e andava sempre ocupado com o trabalho no armazém do pai. Alto, moreno, com mãos grandes de quem carrega saco de milho e açúcar o dia inteiro. Tinha um sorriso meio torto que aparecia quando ele achava graça de alguma coisa, e uns olhos escuros que pareciam ver mais do que deviam. A primeira vez que conversamos de verdade foi numa tarde de domingo, depois da missa. Eu estava voltando para casa, quando ele me abordou na praça, perto do coreto onde a banda tocava nas festas. Francisca, ele disse, tirando o chapéu da cabeça, posso te acompanhar até em casa. Aquilo foi como um raio em dia de sol. Fazia tanto tempo que ninguém me tratava como mulher normal, que alguém demonstrava interesse por mim, além da minha capacidade de curar doença. Eu disse que sim, mas meu coração disparou de um jeito que achei que ele ia escutar de longe. Andamos devagar pela rua de terra, conversando sobre coisas simples. Ele perguntou se eu estava conseguindo cuidar da casa sozinha, se precisava de alguma coisa, se não tinha medo de morar sem família por perto. Falava com aquela voz grave e calma de homem, que pensa antes de falar. Todo mundo diz que você é diferente. Ele disse quando chegamos no portão da minha casa. Mas eu acho que você é só mais inteligente que o resto da gente daqui. Aquilo me tocou mais do que qualquer elogio bonito que eu pudesse receber. Começamos a nos encontrar escondido. Ele passava na minha casa no final da tarde, quando terminava o trabalho no armazém. Sentávamos na varanda, tomando o café que eu fazia, conversando sobre tudo e sobre nada. Ele me contava das mercadorias que chegavam da capital, das novidades que os viajantes traziam, dos planos que tinha para melhorar o negócio da família. Eu falava dos livros que lia, das plantas que cultivava, dos pacientes que atendia. Ele escutava tudo com interesse genuíno. Fazia perguntas inteligentes. Nunca demonstrou medo ou desconfiança do meu trabalho. Para ele, eu era só uma moça interessante que tinha dons especiais, não uma aberração perigosa. O primeiro beijo aconteceu numa tarde de chuva fina, quando ele teve que entrar em casa para não se molhar. Estávamos sentados na sala, mais perto do que de costume, e quando nossos olhos se encontraram, aconteceu naturalmente. Ele segurou meu rosto com as mãos calejadas de carregar peso e me beijou devagar, com cuidado, como se eu fosse coisa preciosa que podia quebrar. O beijo despertou em mim uma sede que eu não sabia que existia. O corpo esquentou inteiro, o coração disparou, e uma vontade louca de me entregar tomou conta de mim. Mas no meio daquele fogo todo, a voz da vovó ecoou na minha cabeça: Francisca, seu corpo é seu, mas toda escolha tem consequência. Encontro de homem com mulher faz bebê, e bebê sem casamento é desgraça para a mãe. Eu sabia muito bem como funcionava. Tinha visto mulher solteira grávida ser expulsa de casa pela família, ter que criar filho sozinha, ser apontada na rua como perdida. Sabia que para uma moça como eu, que já era vista com desconfiança,
Uma gravidez fora do casamento seria a ruína completa. Por isso, mesmo com todo o desejo queimando nas veias, sempre parava na hora que o beijo esquentava demais. Não posso, Mauro, eu dizia quando sentia que ele também estava com vontade de ir além. Não assim, não antes do casamento. E ele respeitava, mesmo eu vendo nos olhos dele a mesma vontade que sentia. O namoro era discreto porque tinha que ser. A família dele era bem vista na cidade. Comerciantes respeitados que não podiam se dar ao luxo de ter o filho envolvido com a menina estranha. A mãe dele, Dona Carmen, era amiga íntima da Dona Cássia e das outras beatas que me perseguiam. Mesmo assim, foi a época mais feliz da minha vida até então. Pela primeira vez eu me sentia mulher de verdade, desejada, amada por alguém que me via como eu era sem querer me mudar. Mauro beijava bem, abraçava com carinho, falava palavras doces no meu ouvido que me faziam esquecer todas as maldades que escutava na rua. Fizemos planos. Ele ia conversar com o pai, pedir a mão em casamento, enfrentar qualquer oposição da família. Eu deixaria a vida de benzedeira para trás, seria uma esposa comum, mãe de família, dona de casa respeitável. Estava disposta a trocar tudo por uma vida normal ao lado dele. Mas o sonho durou pouco. A pressão sobre a família dele aumentou quando alguém viu a gente se beijando atrás da igreja numa noite de festa. Dona Cássia foi direto falar com Dona Carmen, dizendo que o filho dela estava se deixando enfeitiçar por uma bruxa, que eu tinha feito algum tipo de amarração nele. Aquela menina não é cristã. Ela repetia, olha só a cor desse cabelo, esses olhos. Não é coisa de Deus. Seu Mauro está sendo usado pelo demônio através dela. E Dona Carmen, que sempre foi mulher fraca, se deixou influenciar pelas amigas. A primeira conversa que Mauro teve com os pais foi um desastre. O pai dele, seu Joaquim, homem pragmático acostumado a fazer negócio, foi direto ao ponto: meu filho, você pode arranjar qualquer moça nesta cidade ou em qualquer outra. Por que justamente ela? Porque justamente a que vai trazer problema para nossa família. Mauro tentou argumentar. Disse que eu era boa moça trabalhadora, que sabia cuidar de casa e de gente doente. Mas os pais não queriam escutar razão. Eles tinham medo das fofocas, da discriminação que a família toda sofreria se ele casasse comigo. A pressão aumentou quando o padre Inácio se meteu na história. Ele chamou Mauro para uma conversa particular e disse que era dever cristão dele se afastar de uma pessoa que representava perigo espiritual para a comunidade. Disse que nosso relacionamento era uma armadilha do diabo para corromper um jovem de família cristã. Mauro aguentou a pressão por alguns meses. Continuávamos nos encontrando escondido, mas eu via que ele estava sofrendo. A família inteira tinha se voltado contra ele. Os amigos se afastaram. Até o negócio da família começou a ser prejudicado, porque algumas pessoas pararam de comprar no armazém. Nessa época, eu parei definitivamente de ir à igreja. Uma noite ele chegou na minha casa com cara de quem não dormiu. Sentou na varanda e ficou muito tempo calado, só olhando para as plantas do quintal. Quando finalmente falou, as palavras saíram devagar, como se cada uma doesse na garganta. Francisca, não posso mais, ele disse. Minha família está me obrigando a escolher entre você e eles. Se eu continuar com você, vou perder tudo, a família, o trabalho, o futuro. Ele segurou minha mão e continuou, eu te amo, mas não sou forte o suficiente para enfrentar o mundo inteiro. Eu entendi. Não gostei. Não aceitei fácil, mas entendi. Era pedir demais para um rapaz de 20 anos largar tudo por uma moça que era vista como maldição por metade da cidade. Mesmo doendo no peito, eu disse que estava tudo bem, que ele podia ir em paz. Ele chorou. Chorou e pediu desculpa um monte de vez, disse que eu merecia coisa melhor, que um dia alguém ia me amar sem medo do que os outros iam falar. Depois que ele foi embora, eu fiquei sentada na varanda até amanhecer. Não chorei na hora. A dor era grande demais para sair em lágrima. Era uma dor seca, que queimava por dentro como brasa no peito. Na semana seguinte,
Soube que a família dele já tinha arranjado noivado com uma das filhas da dona Cássia. Claro, tinha que ser uma das meninas dela mesmo, a segunda filha, que se chamava Carmen, igual à mãe do Mauro, loura de olho azul, educada pelas freiras, que tocava piano na igreja e bordava ponto cruz, que era uma beleza. Menina certinha, de família conhecida, que não incomodava ninguém e ainda por cima selava a aliança entre duas das famílias mais respeitáveis da cidade. Dona Cássia deve ter ficado radiante, além de livrar o filho da Dona Carmen das garras da bruxa. Ainda conseguia casar uma filha com boa família comerciante. A ironia era cruel demais. O homem que eu amava ia se casar com a filha da mulher que mais me perseguia, que mais falava mal de mim, que mais trabalhava para me expulsar da cidade. Era como se o destino tivesse um senso de humor perverso. Eles casaram 6 meses depois, numa festa grande na casa da Dona Cássia, com toda a cidade presente. Eu fiquei em casa naquele dia, escutando de longe a música e os fogos de artifício, sabendo que meu antigo amor estava dançando com a filha da minha maior inimiga. Eu continuei atendendo meus pacientes, cuidando da minha horta, vivendo minha vida. Mas uma parte de mim tinha morrido junto com aquele amor. A esperança de ser normal, de ter vida comum, de ser aceita por alguém sem precisar esconder quem eu era. O estranho é que, mesmo com toda a discriminação, as pessoas continuavam me procurando. Era uma hipocrisia danada. De dia me evitavam na rua, faziam sinal da cruz quando eu passava, cochichavam sobre minha estranheza. Mas quando a coisa apertava, quando o médico não resolvia, quando criança estava morrendo ou mulher não conseguia parir, aí apareciam na minha porta. Vinham de madrugada escondido, envergonhados de estar ali. Francisca, você pode dar uma olhada no meu menino? Está com febre há 3 dias e não melhora. Ou então, minha comadre disse que você entende de problema de mulher. Pode me ajudar. Eles precisavam de mim, mas tinham vergonha de admitir publicamente. Eu não ia atrás de ninguém. As pessoas vinham atrás de mim quando a situação apertava e não se importavam com o que as más línguas iam falar. Dinheiro na mão e doença em casa fazem qualquer preconceito desaparecer na hora. Muitas vezes, depois que eu curava alguém, a própria pessoa espalhava que tinha melhorado por milagre de Deus ou por conta própria, negando que eu tinha ajudado. Era um jeito de usar meu conhecimento sem assumir que tinha procurado a bruxa. Era uma terça-feira de março de 62, quando me chamaram para ver a menina da Dona Sebastiana. Eu tinha 19 anos e já era conhecida em 3 cidades vizinhas, como benzedeira que resolvia casos difíceis. A procura era tanta que às vezes eu atendia 10, 12 pessoas por dia, a maioria em segredo, tudo nas sombras, tudo negado depois. A casa da Dona Sebastiana ficava na parte mais pobre da cidade, num beco de terra batida, onde as casas de adobe grudavam uma na outra. Ela trabalhava lavando roupa para as famílias ricas e criava 5 filhos sozinha, depois que o marido morreu de picada de cobra. A filha menor, Aparecida, tinha 4 anos e estava doente há uma semana. Começou com febre e diarreia, sintomas comuns que qualquer mãe sabia tratar com chá caseiro e dieta leve, mas o estado da menina foi piorando dia a dia. Quando cheguei na casa dela, encontrei a situação desesperadora. Aparecida estava desidratada, com febre altíssima, delirando, vomitando tudo que conseguia engolir. A pele estava seca, que nem couro velho, os olhos fundos na caveira, a respiração fraca e rápida. Dona Sebastiana estava apavorada. Francisca, você tem que salvar minha menina. Ela é tudo que eu tenho de mais precioso no mundo. Se acontecer alguma coisa com ela, eu morro junto. Examinei a criança com cuidado. Pelos sintomas, parecia ser uma infecção intestinal grave, daquelas que matavam muita criança naquela época. Precisava hidratar urgentemente e combater a infecção com medicamento forte. Preparei um soro caseiro com água fervida, açúcar e sal, e consegui fazer a menina tomar aos pouquinhos com uma colher.
Fiz um chá de camomila e erva doce para acalmar o estômago e corri na farmácia buscar um antibiótico que sabia que podia ajudar. Fiquei na casa da dona Sebastiana 3 dias e 3 noites seguidas, cuidando da Aparecida como se fosse minha própria filha. Dava remédio de hora em hora, trocava a roupinha suada, fazia compressas de pano molhado para baixar a febre, rezava todas as orações que vovó tinha me ensinado. A menina mostrou sinais de melhora. A febre abaixou um pouco, ela conseguiu tomar mais líquido, até esboçou um sorriso quando eu cantei uma canção de ninar. Dona Sebastiana ficou esperançosa. Disse que tinha certeza que eu ia conseguir salvar a filha dela. Mas na madrugada do 3º dia, a situação se complicou. Aparecida teve convulsões, a respiração ficou muito difícil e ela entrou num estado que eu não sabia mais como reverter. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, mudei o medicamento, intensifiquei a hidratação, usei todas as rezas e simpatias que conhecia. Não adiantou. A menina morreu no meu colo quando o sol estava nascendo, numa quinta-feira que eu jamais vou esquecer. Ela simplesmente parou de respirar, ficou molinha nos meus braços como boneca de pano. Dona Sebastiana soltou um grito que ecoou pela rua inteira e desmaiou no chão. Eu fiquei ali, segurando aquele corpinho sem vida, sentindo que tinha falhado da pior maneira possível. Os vizinhos chegaram correndo por causa do grito da Dona Sebastiana. E foi aí que começou minha desgraça. Uma das mulheres que chegou primeiro foi a comadre da Dona Cássia, uma tal de Antônia que sempre teve raiva de mim. Eu avisei que essa menina não era benta de Deus. Ela começou a falar alto para todo mundo escutar. Criança saudável não morre assim do nada. Isso aí foi coisa feita. Foi feitiçaria. E apontou o dedo para mim como se eu fosse o demônio em pessoa. Dona Sebastiana, quando voltou do desmaio, estava transtornada de dor. Precisava culpar alguém pela morte da filha, e eu estava ali na frente, facilinha para receber toda a raiva e desespero dela. "Você matou minha filha!" Ela gritou. "Você veio aqui fazer mal para ela. Minha menina estava melhorando. O que você fez?" Tentei explicar que tinha feito tudo certo, que a doença era grave demais, que nem médico da capital conseguiria salvar uma criança naquele estado. Mas dor de mãe não escuta razão. Ela queria um culpado para odiar, e eu era perfeita para o papel. A notícia se espalhou pela cidade numa velocidade impressionante. Antes do meio-dia, todo mundo já sabia que a bruxa de cabelo de fogo tinha matado uma criança inocente com feitiçaria. A versão que corria nas ruas era que eu tinha usado veneno em vez de remédio. Dona Cássia apareceu na porta da minha casa, antes mesmo de eu chegar do velório. Ela estava com outras 5 mulheres, todas de preto, todas com cara de quem queria briga. "Francisca", ela disse com voz dura, "chegou a hora de você prestar contas do que anda fazendo nesta cidade." "Eu não fiz nada demais, Dona Cássia", respondi. "Tentei salvar a menina, mas Deus quis levar ela para perto dele." Mas ela não queria escutar explicação. "Menina de 4 anos não morre assim sem motivo." Ela falou. "Você andou mexendo com coisa que não devia mexer, andou fazendo pacto com força do mal para conseguir curar tanta gente. E agora o diabo veio cobrar o preço." As outras mulheres confirmavam tudo o que ela falava, criando uma versão cada vez mais fantasiosa da história. Diziam que eu fazia rituais à meia-noite, que conversava com espíritos malignos, que usava sangue de animal nas minhas mesinhas. A pressão foi aumentando dia a dia, como panela no fogo que vai esquentando até explodir. As pessoas pararam de me procurar para tratamento, mesmo as que vinham escondido antes. Quando eu passava na rua, faziam sinal da cruz e se afastavam, como se eu tivesse lepra. Mães puxavam os filhos para dentro de casa quando me viam chegando. As noites viraram um inferno. Começaram a jogar pedra no meu telhado, fazendo um barulho que me dava muito medo, que me acordava sobressaltada. De manhã, eu encontrava cruz de madeira queimada espetada no meu portão, como se fosse cemitério de gente ruim. Uma vez achei um boneco de pano pendurado na árvore do quintal, todo furado de alfinete, com fios de lã vermelho.
para representar meu cabelo. Mas o pior aconteceu numa quinta-feira de madrugada. Acordei com um cheiro podre vindo do portão. Quando fui ver, quase vomitei do susto. Tinha um sapo morto bem na entrada da minha casa, inchado e fedendo, com a boca costurada com linha preta. A barriga dele estava aberta e tinha sal grosso espalhado por toda parte. Olha só que povo esquisito, pensei. Me chamam de bruxa, mas quem está fazendo macumba são eles mesmos. Lembrei da vovó dizendo que quando achasse bicho morto com a boca costurada, era feitiço pesado, trabalho feito para calar alguém para sempre ou trazer desgraça grande. Mesmo com nojo, peguei uma faca e abri a boca do sapo. Vovó sempre dizia que era importante ver o que tinha dentro, para saber que tipo de maldade estavam fazendo. E tinha mesmo um papelzinho molhado e nojento, escrito com tinta preta o meu nome, Francisca, em letra de quem sabia escrever bem. Ali eu entendi que não era mais brincadeira de gente ignorante. Alguém estava fazendo trabalho pesado contra mim, usando as mesmas artes que me acusavam de praticar. A ironia era amarga, eles me chamavam de bruxa, mas eram eles que estavam praticando feitiçaria de verdade. Eu fiz uma oração poderosa para quebrar a maldição. A situação ficou insustentável quando alguém envenenou minha horta de plantas medicinais. Acordei uma manhã e encontrei todos os canteiros que vovó tinha plantado com amor destruídos, as plantas murchas e pretas como se tivessem sido queimadas por dentro. Foi aí que entendi que não era mais questão de perseguição. Era questão de sobrevivência. Eles queriam me expulsar da cidade ou me matar. E pelo jeito que as coisas estavam indo, a segunda opção estava ficando mais provável. A tensão na cidade chegou ao limite numa sexta-feira do final de maio de 62. Fazia 2 meses que a menina da dona Sebastiana tinha morrido, e desde então minha vida virou um inferno. Não conseguia mais sair de casa sem ser insultada. Não tinha mais como ganhar dinheiro porque ninguém me procurava. E estava vivendo só do que tinha guardado e da pequena horta que restou depois do envenenamento. Naquela tarde, estava em casa remendando uma saia velha quando escutei barulho diferente na rua. Era um murmúrio baixo no começo, como vento entre as folhas, mas foi crescendo até virar conversa alta, grito, tumulto. Olhei pela janela e vi gente se ajuntando na praça, mais gente do que eu jamais tinha visto junta naquela cidade. O centro do ajuntamento era Dona Cássia, que gesticulava muito enquanto falava para um grupo de mulheres. Dona Sebastiana estava do lado dela, ainda vestida de luto, com o rosto inchado de tanto chorar. E tinha homem também, seu Joaquim do armazém, alguns fazendeiros, até o coronel Damasceno que um dia tinha me protegido. Quando anoiteceu, o grupo tinha crescido para mais de 50 pessoas. Alguém trouxe tochas de querosene. Outras pessoas apareceram com enxada, foice, pedaço de pau. O murmúrio virou gritaria. Eu comecei a entender que aquilo não era só mais uma reunião para falar mal de mim. Chega de conversa. Gritou uma voz que reconheci como sendo do Antônio, irmão mais velho do Mauro. Essa bruxa já fez mal demais para esta cidade. Está na hora de dar um basta nessa situação. Outros homens confirmaram, e as mulheres começaram a gritar também. Fora a bruxa! Assassina de criança! Queima ela! As vozes se misturavam numa confusão que me gelou o sangue nas veias. Tranquei todas as portas e janelas, apaguei as luzes e fiquei no escuro pensando no que fazer. Não tinha para onde correr. A cidade toda estava contra mim, e as cidades vizinhas também já tinham escutado as histórias. Se eu tentasse fugir a pé pela estrada, eles me alcançariam fácil. Por volta das 8 da noite, a multidão começou a se mover na minha direção. Eu escutava o barulho dos passos na terra seca, o murmúrio raivoso que vinha se aproximando como tempestade. Algumas pessoas carregavam lamparinas e tochas, criando sombras dançantes que pareciam demônios nas paredes das casas. Quando chegaram na frente da minha casa, o barulho era ensurdecedor. Dezenas de vozes gritando ao mesmo tempo, exigindo que eu saísse, ameaçando derrubar a porta se eu não aparecesse. Sai daí, bruxa. Vem enfrentar o que você fez. Chegou sua hora.
Dona Cássia subiu num caixote para ficar mais alta e fez sinal para o pessoal calar a boca. Quando conseguiu silêncio relativo, ela gritou na direção da minha casa: Francisca, você tem 1 minuto para sair daí e pedir perdão pelos seus pecados. Se não sair por bem, nós vamos entrar e te buscar. Eu não respondi. Estava encostada na parede da sala, tremendo de medo, mas também furiosa com aquela injustiça toda. Não tinha feito nada para merecer aquilo. Tinha passado a vida inteira ajudando gente, curando doente, aliviando sofrimento. E agora queriam me matar, porque uma criança tinha morrido de doença. O minuto passou e eles começaram a empurrar o portão. A madeira velha cedeu fácil e a multidão invadiu meu quintal como água de enchente. Pisotearam os canteiros que restavam da horta da vovó. Derrubaram as árvores frutíferas. Quebraram os potes de barro onde eu guardava as ervas secas. Quebra tudo! Gritou alguém. Destrói essa casa maldita. E eles obedeceram com um entusiasmo que me assustou. Quebram as janelas com pedrada. Arrancaram as flores do jardim. Viraram de cabeça para baixo tudo que encontraram no quintal. Alguns homens começaram a forçar a porta da casa. Era uma porta pesada de madeira maciça que vovô tinha feito, mas não ia aguentar muito tempo com aquele povo todo empurrando. As dobradiças gemiam, a madeira rachava, e eu sabia que em poucos minutos eles iam conseguir entrar. Foi quando escutei a voz do padre Inácio por cima de toda aquela confusão. Irmãos, ele gritava, lembrem-se de que somos cristãos. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Pensei por um momento que ele tinha vindo me defender, mas logo vi que não era bem assim. Esta mulher precisa ser julgada conforme as leis de Deus. Ele continuou, mas deve ser um julgamento justo, não uma barbaridade. Ele queria fazer tudo direitinho, com processo religioso, confissão forçada, arrependimento público antes da punição. Mas a multidão estava quente demais para aceitar demora. Chega de conversa, padre, gritou Dona Cássia. Essa bruxa já matou criança inocente. Tem que pagar hoje mesmo. E o povo todo gritou concordando. A porta finalmente cedeu com um estrondo que pareceu raio caindo perto. Eles entraram que nem enxame de vespa irritada, virando tudo de cabeça para baixo, procurando por mim nos quartos debaixo da cama, atrás dos móveis. Eu tinha me escondido no alçapão, num buraco pequeno entre as telhas que vovô tinha feito para guardar ferramentas. Dali de cima, escutava eles destruindo tudo que vovó e vovô tinham construído com tanto carinho. Quebravam louça, rasgavam roupa, jogavam meus livros no chão. Onde ela está? Berrava Dona Sebastiana. Eu quero olhar nos olhos da assassina da minha filha. Quero ver ela pagar por o que fez. Alguém teve a ideia de procurar onde eu estava. Escutei vozes se aproximando do meu esconderijo. Quando descobriram onde eu estava, foi uma festa. Achamos a bruxa. Tire ela daí. Agora vai ver só. Me arrastaram escada abaixo que nem saco de batata. Eu tentava me proteger, mas era inútil. Eles me empurravam, me balançavam, gritavam comigo, cuspiam na minha cara. O cabelo ruivo, que sempre foi minha marca, virou alvo, puxavam com força, tentavam cortar com faca cega. Quando me levaram para o quintal, vi que tinham preparado uma fogueira com a madeira dos meus móveis quebrados. As chamas já estavam altas, lambendo o ar noturno, criando sombras demoníacas nos rostos daquelas pessoas que eu conhecia desde criança. Vamos queimar a bruxa, gritou alguém. É assim que se faz com quem faz pacto com o diabo. E começaram a me empurrar na direção do fogo. Foi quando apareceu o coronel Damasceno montado no cavalo preto dele, acompanhado por 2 empregados armados. Ele não disse nada no começo, só ficou olhando aquela cena com cara de nojo. Chega! Ele gritou finalmente, e a voz dele tinha autoridade suficiente para fazer todo mundo parar. Que vergonha é essa? Vocês viraram animais ou o quê? Ele desmontou devagar, caminhando na direção do grupo que me segurava. Coronel, disse Dona Cássia, o senhor não entende. Essa mulher é perigosa.
Ela matou uma criança inocente com feitiçaria. Mas ele levantou a mão mandando ela calar a boca. Dona Cássia, a senhora está velha e gagá. Essa menina salvou minha filha quando o médico da capital tinha desenganado. Se ela fosse bruxa de verdade, não teria usado o poder para salvar vida. Ele olhou para mim, machucada e suja de terra. Soltem ela agora mesmo. A multidão hesitou. O coronel era o homem mais poderoso da região, dono de terras, gado e muito dinheiro. Ninguém tinha coragem de desobedecer ordem direta dele. Mas também estavam viciados naquela violência toda. Queriam sangue para aliviar a raiva. Vocês têm 5 minutos para se dispersar, o coronel falou. Quem ainda estiver aqui depois disso vai ter problema comigo. E vocês sabem que problema comigo não acaba bem. Os empregados dele mostraram as armas para deixar claro que não era blefe. A multidão foi se dispersando aos poucos, resmungando insatisfeita, mas com medo de enfrentar o coronel. Em meia hora, só restávamos eu, ele e os 2 empregados no meio da destruição que tinha sido minha casa. Menina, ele disse, você não pode ficar mais aqui. Hoje eu consegui te salvar, mas amanhã eles voltam e eu posso não estar por perto. Ele tirou o dinheiro do bolso e entregou para mim. Pega isso, junta o que sobrou das suas coisas e some desta cidade. Vai para longe, muda de nome se precisar, mas não volta nunca mais. Eu sabia que ele estava certo. Se eu ficasse, eles iam terminar o que começaram. Agradeci o coronel, peguei o pouco que restou das minhas coisas e saí daquela cidade na carroça de um mascate que estava de passagem. A carroça do mascate Inácio balançava que nem barco em mar bravo, e cada solavanco na estrada de terra me lembrava que estava deixando para trás tudo que tinha conhecido na vida. Era madrugada quando saímos da cidade, e eu olhei para trás só uma vez, vendo as luzes das casas se apagarem na distância como estrelas que morrem. Seu Inácio era homem de poucas palavras, mas coração bondoso. Ele tinha visto a confusão na praça e entendido que eu precisava sumir dali se quisesse continuar viva. Menina, ele disse, quando paramos para descansar os burros, você vai para onde? Quando respondi que não sabia, ele balançou a cabeça. Então vem comigo até Santa Rosa. Lá ninguém conhece você e tem gente boa que pode te ajudar. Santa Rosa ficava a 3 dias de viagem, numa região de fazendas grandes e cidades pequenas. O mascate conhecia todo mundo por ali, vendia miudezas de casa em casa, levava notícia de um lugar para outro. Durante a viagem, ele me contou sobre uma senhora viúva chamada Dona Margarida que precisava de alguém para ajudar em casa. Ela perdeu o marido ano passado, explicou, e tem uma filha mocinha que precisa de companhia. É gente direita, religiosa, mas não fanática. Pode ser que aceite você sem fazer muita pergunta sobre o passado. Quando chegamos em Santa Rosa, me senti como se tivesse entrado em outro mundo. A cidade era maior, mais movimentada, com lojas melhores e pessoas que pareciam menos desconfiadas. Dona Margarida morava numa casa grande na rua principal, herança do marido que tinha sido comerciante próspero. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo preto com alguns fios grisalhos, mãos cuidadas de quem nunca trabalhou pesado. Recebeu bem a recomendação do mascate, mas me olhou com aquela desconfiança natural de quem vai deixar estranha entrar em casa. Como é seu nome, menina? Ela perguntou. Foi a primeira vez que tive que inventar identidade nova. Maria. Respondi sem hesitar. Maria das Dores. Escolhi um nome comum que não chamasse atenção, que passasse despercebido em qualquer lugar. E sua família? Tem documentos? A pergunta que eu temia chegou logo. Preparei a história que tinha bolado na viagem e respirei fundo antes de responder. Sou órfã, Dona Margarida. Morava com os avós no interior, mas eles morreram e eu tive que sair de lá às pressas por causa de um acidente terrível. Parei um pouco, como se fosse doloroso lembrar, e continuei. Na última noite que passei na casa deles, acordei com cheiro de fumaça. O fogão a lenha tinha pegado fogo durante a madrugada,
Acho que uma brasa saltou para fora e caiu no chão de madeira. Quando dei por mim, metade da casa já estava em chamas. Dona Margarida fez um som de pena, e eu continuei a mentira. Consegui sair correndo só com a roupa do corpo. Tentei salvar algumas coisas, mas o fogo se espalhou muito rápido. Queimou tudo, certidão, papéis da família, até as fotografias que vovó guardava numa caixa de lata. A casa era toda de madeira velha e adobe. Virou cinza em poucas horas. Jesus, que desgraça, ela murmurou, benzendo-se. E não tinha vizinho para ajudar. Tinha, mas quando eles chegaram já era tarde demais. Só deu tempo de impedir que o fogo se espalhasse para outras casas. Da minha casa, não sobrou nada aproveitável. Até o poço ficou cheio de cinza e destroços. Eu sabia que acidente com fogão a lenha era comum no interior, então a história soava verdadeira. Ela me contratou para cuidar da casa e fazer companhia para a filha, Helena, de 16 anos, menina bonita, educada, que estudava no colégio das freiras e sonhava em ser professora. Desde o primeiro dia, Helena me tratou como amiga, não como empregada. A vida na casa da Dona Margarida era tranquila, organizada, muito diferente da confusão que eu tinha deixado para trás. Acordávamos cedo, tomávamos café com pão fresquinho e manteiga, e cada uma seguia suas atividades. Eu cuidava da limpeza, da comida, das roupas. Helena estudava, praticava piano, bordava. O que mais me impressionou foi a biblioteca do falecido marido da Dona Margarida. Ele tinha colecionado livros a vida inteira, romances, poesias, livros de história, até alguns de medicina e ciências. À noite, quando terminava o serviço, Helena me emprestava os livros e ficávamos conversando sobre as histórias. Maria, você lê muito bem, Helena observou uma noite. Onde aprendeu? Expliquei que tinha sido autodidática, que sempre gostei de ler tudo que caía na minha mão. Ela achou interessante e começou a me emprestar livros mais complexos, a me ensinar coisas que estava aprendendo no colégio. Durante o dia, quando saía para fazer compras na cidade, escutava as conversas das pessoas, tentando entender como funcionava aquele lugar. Santa Rosa era bem mais liberal que minha cidade natal. As mulheres trabalhavam fora, algumas até tinham profissão própria. Havia protestantes misturados com católicos, gente de diferentes origens vivendo em paz. Mesmo assim, eu era cuidadosa. Sempre que alguém fazia perguntas sobre meu passado, mudava de assunto. Quando via que tinham plantas medicinais nos quintais, resistia à tentação de dar conselhos sobre como usar. Quando escutava alguém reclamando de doença, mordia a língua para não oferecer ajuda. Foi difícil esconder minha natureza. Uma vez, Helena cortou o dedo feio na cozinha, e eu automaticamente peguei uma folha de babosa para estancar o sangue e cicatrizar. Ela achou estranho eu saber aquilo, mas eu expliquei que era conhecimento comum no interior. Depois de 6 meses morando ali, apareceu um pretendente para mim. Seu Benedito era viúvo de 40 anos, dono de uma pequena propriedade rural nos arredores da cidade. Homem trabalhador, simples, que precisava de esposa para cuidar da casa e ajudar na roça. Dona Margarida fez questão de arranjar o casamento. Maria, você não pode ficar solteira para sempre. Benedito é homem bom, trabalhador, religioso, vai cuidar bem de você. E Helena concordava. Você merece ser feliz, ter sua própria família. Aceitei o casamento porque entendia que era minha chance de ter vida normal. Benedito não me conhecia, não sabia do meu passado, não tinha preconceito com minha aparência diferente. Para ele, eu era só uma moça órfã e trabalhadora que aceitara casar com um viúvo mais velho. O casamento foi simples, na igreja da cidade, com Dona Margarida e Helena como testemunhas. Benedito me presenteou com um anel de ouro simples e um vestido de chita azul, que tinha mandado fazer na costureira. Não era casamento por amor, mas tinha carinho e respeito mútuos. A propriedade dele ficava a 1 hora de cavalo da cidade. Casa pequena, mas confortável, com quintal grande, galinheiro, horta e alguns alqueires de terra para plantar milho e feijão.
A vida era simples: acordar cedo, cuidar dos animais, trabalhar na roça, cozinhar, manter a casa limpa. Benedito era homem de poucas palavras, mas carinhoso do jeito dele. Nunca fez pergunta indiscreta sobre meu passado. Nunca desconfiou da minha história. Tratava bem, não batia, não bebia demais, dividia comigo as decisões da casa. Para ele, eu era apenas Maria, a esposa que Deus tinha mandado para cuidar dele na velhice. Tivemos 3 filhos, crianças saudáveis, espevitadas, mas que me deram um susto dos diabos quando nasceram. Todos, sem exceção, vieram ao mundo com meu cabelo de fogo. João foi o primeiro, e quando a parteira levantou ele para me mostrar, meu coração quase parou. Uma cabeleira ruiva intensa, que brilhava como brasa acesa. Deus me livre, pensei. Será que maldição vai passar para meus filhos também? Pedro nasceu 2 anos depois, ruivo que nem o irmão. E Ana, minha menina, veio com cabelos que pareciam chama de vela, ainda mais vermelhos que os meus. Era bonito de ver, mas me dava um medo danado. Benedito o achava lindo. São 3 anjinhos de cabelo de fogo, ele dizia, orgulhoso. Para ele, que nunca tinha sofrido discriminação por aparência, aquilo era só uma característica bonita que eu tinha passado para os filhos. Ele não entendia o perigo que aquilo podia representar. Eu ficava apavorada pensando que alguém ia achar estranho uma família inteira de ruivos numa região onde isso era raro. Sempre que saía com as crianças, ficava tensa, esperando algum comentário maldoso, alguma desconfiança. Mas para minha surpresa, as pessoas achavam bonito. Que família linda, diziam. Parecem bonecas de porcelana. Com o tempo entendi que longe da minha cidade natal, cabelo ruivo não era visto como marca diabólica. Era só uma característica diferente, até admirada. Mas eu tenho para mim que é porque não demonstrei quem eu realmente era. Se eles associassem minha aparência com meus dons de cura, certamente me veriam com outros olhos. Meus filhos cresceram livres do preconceito que eu sofri, mesmo carregando a mesma marca física que quase me custou a vida. A maternidade me transformou. Cuidar dos meus filhos, ver eles crescendo saudáveis e felizes, me deu uma sensação de propósito que eu não tinha há anos. Finalmente eu tinha conseguido ser normal, ter a vida que sempre sonhei ter com o Mauro. Benedito morreu, vítima de um infarte fulminante enquanto arava a terra. Eu fiquei viúva aos 35 anos, com 3 filhos para criar sozinha. Foi difícil, mas consegui manter a propriedade e dar educação para as crianças. Quando eles já estavam crescidos, casados e com filhos próprios, resolvi contar a verdade. Não aguentava mais carregar aquele segredo sozinha. Meu marido Benedito nunca soube minha verdadeira história. E foi em uma reunião de família, no Natal de 95, decidi contar tudo. Filhos, comecei, com a voz tremendo, vocês merecem saber quem realmente é a mãe de vocês. E contei tudo, meu nome verdadeiro, Francisca, a perseguição que sofri, a tentativa de linchamento, a fuga, como virei Maria das Dores. Eles ficaram chocados no começo. João foi o primeiro a falar. Mãe, a senhora passou por tudo isso e nunca disse nada. Pedro, sempre mais estudioso, quis saber todos os detalhes sobre a medicina que eu praticava. E Ana, minha enfermeira, entendeu na hora porque eu sempre soube tanto sobre plantas e curas. Agora entendo de onde vem meu jeito com os pacientes, ela disse, abraçando forte. Era a herança da senhora, do conhecimento da bisavó Benedita. A partir daquele dia, foi um alívio imenso poder ser eu mesma com meus próprios filhos. Tempos depois que contei minha história para os filhos, João teve uma ideia que me deixou dividida entre curiosidade e medo. Mãe, a gente podia ir lá ver como está a cidade onde a senhora nasceu. Conhecer os lugares da sua infância. Pedro e Ana logo concordaram, dizendo que queriam conhecer as raízes da família. Demorei semanas para aceitar. Mais de 30 anos tinham se passado desde que fugi daquela cidade numa carroça de mascate.
Será que ainda haveria alguém vivo que me reconhecesse? Será que a casa dos meus avós ainda existia? E se alguém me identificasse como a bruxa que quase foi queimada viva? Mas a curiosidade venceu o medo. Nós 4 embarcamos no carro do João, mais a esposa dele, a Sílvia, que também quis ir junto, para fazer a viagem que um dia levou 3 dias de carroça e agora demorava quase um dia completo de estrada. O mundo tinha mudado tanto que às vezes eu não reconhecia o caminho. Quando chegamos na cidadezinha, meu coração acelerou. Já era fim de tarde, escurecendo, a praça principal ainda existia, mas menor do que eu lembrava. A igreja tinha sido reformada, pintada de branco e azul. Onde antes era só rua de terra, agora tinha asfalto. Casas novas tinham sido construídas, mas muitas das antigas estavam abandonadas. Mãe, onde era a casa dos bisavós? Ana perguntou, vendo minha expressão tensa. Dirigi eles pela rua principal, até chegar no que antes era nossa propriedade. O que vi me partiu o coração. A casa estava em ruínas completas. O telhado tinha desabado, as paredes estavam desmoronando. E o mato tinha tomado conta de tudo. A forja do vovô era só um monte de ferro enferrujado coberto de capim. Os canteiros onde vovó cultivava suas ervas medicinais eram agora matagal fechado, cheio de entulho e lixo. Meu Deus, murmurei, saindo do carro com as pernas trêmulas. Como pode ter chegado a esse estado? As lágrimas começaram a escorrer sem que eu percebesse. João me deu o braço para me apoiar enquanto caminhávamos pelo que antes era nosso quintal. Mãe, a senhora está bem? Ele perguntou, preocupado. Eu não conseguia responder. Estava vendo fantasmas em cada canto, vovó regando as plantas, vovô martelando ferro, eu menina correndo entre as árvores frutíferas, que agora eram só tocos secos. Pedro, sempre curioso, começou a conversar com um morador, que apareceu para ver quem eram os visitantes. Neste momento já era noite, e antes de sairmos do carro, eu tinha colocado um lenço na cabeça e orientado os meninos a fazerem o mesmo. João usou boné. Pedro e Ana também se cobriram. Melhor não chamar atenção, eu disse. Vocês conhecem a história desta casa? Pedro perguntou para um homem de uns 30 anos, mantendo distância segura. Ah, essa casa tem uma história sombria, o homem respondeu, olhando para as ruínas. Meu pai contava que aqui morava uma bruxa nos anos 50 e 60. Uma mulher de cabelo vermelho que fazia feitiçaria. Dizem que ela matou uma criança e teve que fugir da cidade no meio da noite para não ser linchada. Era conhecida como Chica Ruiva ou Chica de Fogo. Depois disso, ninguém mais quis morar aqui. Dizem que a casa é mal assombrada. Quando o homem mencionou o cabelo vermelho, eu vi meus filhos ficarem tensos. Meu coração disparou. Pedro, sempre esperto, respondeu rápido. Viemos de longe, do sul do país. Só estamos de passagem, curiosos com as histórias antigas da região. Meus filhos me olharam com expressão chocada. Ali estava eu, parada em frente às ruínas da minha infância, escutando minha própria história contada como lenda urbana por um homem que nem tinha nascido quando aconteceu. E essa bruxa? O que aconteceu com ela? Ana perguntou, disfarçando a emoção na voz. Ninguém sabe. Sumiu no mundo. Alguns dizem que morreu de castigo divino, outros que foi viver em outro lugar. Mas o certo é que depois que ela saiu, a cidade ficou em paz. Não teve mais caso estranho de morte de criança. Eu quis rir da ironia amarga daquela situação. Naquele momento entendi como nascem as lendas de bruxas, assombrações e histórias sobrenaturais que aterrorizam o interior. Não é coisa do outro mundo, não, minha filha. São as próprias pessoas que criam esses monstros para explicar o que não entendem, para dar sentido às tragédias que acontecem. Uma criança morre de doença. Não pode ser falta de médico ou remédio, tem que ser feitiçaria. Uma mulher é diferente das outras? Não pode ser só genética, tem que ser pacto com o diabo. Uma casa fica abandonada depois de uma tragédia? Não pode ser só tristeza,
Tem que ser assombração. O povo precisa de vilão para culpar, de explicação fantástica para o que a vida real não consegue responder. E quando não tem demônio de verdade, eles inventam transformam pessoa de carne e osso em lenda de terror, passam de pai para filho histórias que vão ficando cada vez mais distorcidas. Quantas bruxas como eu existiram pelo Brasil afora? Quantos homens e mulheres foram transformadas em bichos-papão das cidades pequenas só por serem diferentes, inteligentes demais, independentes demais? Quantas viram sua verdadeira história ser reescrita como conto de horror? Ali, parada em frente às ruínas da minha infância, percebi que eu tinha me tornado parte do folclore local. Daqui a 100 anos, se essa cidade ainda existir, vão contar para as crianças sobre a bruxa de cabelo de fogo que sumiu numa noite de tempestade. E ninguém vai lembrar que por trás dessa lenda havia uma menina órfã que só queria ajudar quem estava sofrendo. É assim que a gente vira mito, minha querida. Não por ser especial, mas por ser incompreendida numa época e lugar onde diferente não pode existir. Ficamos ali por algumas horas, eu relembrando cada canto, cada árvore, cada pedaço daquela propriedade que foi meu mundo inteiro por anos. Meus filhos respeitaram meu silêncio, entendendo que eu estava fazendo as pazes com meu passado. Quando fomos embora, deixei uma pequena cruz de madeira que Pedro tinha feito no local onde calculei que era o quarto dos meus avós. Obrigada por tudo, sussurrei. Obrigada por me criarem, por me protegerem, por me darem força para sobreviver. Perdoem se não consegui fazer justiça à memória de vocês. Tivemos que procurar um hotel ali mesmo na cidade para passar a noite. Mas no dia seguinte, na primeira hora eu quis ir embora. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo que consegui ter uma vida boa, apesar de tudo. Tive marido decente, filhos queridos que conhecem minha verdadeira história, netos espertos, bisnetos travessos. Construí uma família grande e unida, onde todos se respeitam e se ajudam. Os netos já cresceram sabendo que a vovó tem 2 nomes e uma história de superação. Eles se orgulham de ter uma avó que enfrentou tanta coisa e venceu. E para você, mulher que assistiu até aqui, temos uma notícia maravilhosa. Algo muito especial para compartilhar com você. Depois de tantos pedidos, tantos e-mails e comentários sobre as dúvidas da menopausa, o pessoal do canal se dedicou a criar um verdadeiro tesouro, o e-book, lançamento oficial, do canal Reflexões dos Avós. O nome do livrinho é Menopausa, o Guia Completo. 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos o guia com o único objetivo de ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo direitinho sobre essa tal da menopausa, de forma clara, sem enrolação, como a gente sempre conversa por aqui. Vai conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença. Tudo com protocolos testados e aprovados. Explicações sinceras sobre a reposição hormonal, sem medo e sem tabu, e ainda vamos direto ao ponto sobre a questão da baixa libido, que tanta mulher enfrenta em silêncio. Também incluímos um guia prático, mostrando exatamente onde comprar cada coisa, o que precisa de receita médica e o que não precisa, tudo de forma acessível e segura. E tem mais bônus especiais, como uma fórmula específica para cabelos não ficarem brancos, e uma dica poderosa para acabar de vez por todas com o melasma, aquelas manchinhas teimosas e desagradáveis que acabam com nossa autoestima. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra seu apoio ao nosso canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de valor para tantas mulheres. Para conhecer esse livrinho que preparamos com tanto carinho e dar o primeiro passo rumo a uma vida mais plena durante a menopausa, é só clicar no link que está fixado aí no primeiro comentário. Atenção, este livrinho é digital, não chegará em sua casa via correios, certo, minha querida? Que Deus abençoe você e sua família.